Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir essa live. Sejam todos bem-vindos. Nessa quarta-feira, dia 23/9. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Cristiane Steigleder. Daqui um pouquinho ela já vai estar chegando aí com a gente. Para quem não me conhece, eu sou Eliane Dávila, sou PhD em Processos e Manifestações Culturais. E pessoal que está chegando, boa noite, né? A gente está fazendo às 19 horas, mas sei que mais para frente as pessoas vão estar assistindo essa live no IGTV também. Então, tá muito legal, né? E esse projeto, na verdade, ele é um projeto que foi construído para a gente falar um pouquinho e mostrar pessoas que estão trabalhando, né, no mercado, na parte das artes, enfim, de uma forma geral, né, trazendo aí coisas interessantes, enfim, né. Boa noite para quem está chegando, fiquem à vontade, a gente está esperando a nossa convidada, que ainda não chegou, logo, logo ela vai chegar. A Mari, seja bem-vinda, fico feliz em te ver por aqui. Esse é o projeto, então, As Pessoas Inspiram, né? A gente está desde de abril, né, tô fazendo esse projeto junto com as minhas coisas do dia a dia, né? Em função até da pandemia, surgiu a ideia. E agora, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empresas humanizadas, né? Acho que vamos ver aqui, a Cristo já solicitou aqui, eu vou tentar aceitar ela aqui para ela já entrar com a gente na live. Um minutinho. Vou baixar um pouquinho aqui o som. Fiquem à vontade, o pessoal está chegando. Muito legal, né? A gente se reunir e poder falar um pouquinho, né, sobre um assunto tão importante, né? Olá! Olá! Bom, Cris? Tudo e contigo, Eliane? Graças a Deus, muito bem, muito feliz em tê-la comigo essa noite para a gente papear um pouco, né, sobre um assunto tão importante, né? Vamos lá, estamos aí. Ai, que legal. Gente, eu vou apresentar um pouquinho aqui a Cristiane, que tem um vasto currículo, né? Depois ela vai falar também sobre a vida dela e tudo, mas eu só vou dar um inicial aqui para a gente startar a live, tá? Bom, a Cristiane, a Cristiane Steigleder, ela é sócia da diretora da Steigleder Consultoria, empresa focada em seleção de executivos e profissionais especializados. Ela já atua mais de 15 anos na área de recursos humanos, é formada em psicologia pela PUC, com especialização psicológica organizacional e do trabalho pelo CRP-RS, é coordenadora do grupo da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, especialista em gestão de negócios pela AMFRS, também é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos e conselheira da Junior Achievement e líder do grupo Mulheres do Brasil em Porto Alegre, né? Seja bem-vinda mais uma vez, né? Estamos Obrigada. ansiosos aqui para conhecer um pouco mais da Cristiane, né? E ver o que ela está fazendo aí de novidades, enfim, né? E as experiências dela na profissão dela também, né? E aí eu queria que tu contasse pra gente, assim, quem é a Cristiane, né? Para quem não conhece, para quem quer te conhecer, enfim. Ótimo. Primeiramente, muito obrigada, né? Fico muito lisonjeada com teu convite, Eliane. Tu é uma pessoa também com uma longa trajetória aí corporativa, acadêmica e doutora, né? Fico até assim um pouco constrangida, mas como a gente tem Estamos todos na brincadeira. aprendizagem, né? Exatamente, mas é legal poder ter assim alguém com quem conversar e trocar, que também venha com essa parte conceitual, teórica mais aprofundada como tu tens, né? Uhum. Nessa questão, inclusive, de um tema muito importante atualmente, que é o capitalismo consciente, né? Eu estou acompanhando Também. teus drops, né? Ah, que legal. E muito legal, muito obrigada. Então, eu sou a Cristiane Steigleder, né, sou psicóloga e quero contar assim um pouquinho da minha trajetória pessoal,
né? Que eu sou uma interiorana, eu sou nascida em Cachoeira do Sul e Nossa. vim muito cedo, com 17 anos, para Porto Alegre, Uhum, para estudar, né? Porque tenho família e pais que sempre incentivaram, né? Dindos, tios, tias. E eu gosto de contar isso porque, apesar da Steigleder Consultoria ser muito focada nesses anos todos, né, em seleção de profissionais, de executivos, eu uhum, também faço assessoria na carreira, orientação profissional, vocacional, assessment, né? Onde a gente pode trabalhar mais profundamente carreira e a psicologia organizacional e do trabalho mesmo, que uhum. é essa especialidade aí que tu colocaste, né, que eu tenho pelo CRP, que é o Conselho Federal, na verdade, Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Então, Aham. essa parte de relações e de assessoramento, né, orientação, é uma parte quase de educação também, né? Com Eu certeza. gosto muito de fazer e faço. E eu acredito que esse aspecto começou, inclusive, lá na adolescência, na infância, na minha própria escolha profissional. Olha Né? só. Eu lembro que eu sempre tinha muita ânsia, assim, muita vontade de ter minha independência. E por um outro lado também, que foi um dos propulsores para eu vir para Porto Alegre, né, para fazer psicologia. Por um outro lado, também as cidades do interior, assim, uma noite de verão que tu enxerga todas as estrelas, assim, eu lá com 13, 14 anos, e eu me dei conta, assim, tive um insight já com 13 anos. Acho que Nossa. muitos adolescentes têm, que é assim, parece que eu compreendo mais as pessoas, que eu consigo conversar com elas. Isso me direcionou muito para trabalhar com pessoas e para escolher a psicologia, né? Uhum. E, e aí, então, eu vim para cá. E um outro fato que eu gosto de contar, assim, meu Dindo, na época, né, ele já é falecido, ele e a minha mãe eram os mais, assim, impulsionadores dessa questão do estudo e da carreira, né? É. Oi, escutando, Tatiane? Travou um Deu uma pouquinho. travadinha. Eu acho que sim. Se puder repetir um pouquinho, eu acho. Cris, olá. O pessoal está escutando? Acho que ela caiu. Boa noite, gente, aqui. Acho que vamos esperar um pouquinho, talvez ela consiga entrar. Faz parte, né? A tecnologia às vezes nos deixa na mão, né? Não adianta. Ai, ai. Mas que bom, vamos ver aqui. Eu acho que ela já está conseguindo entrar. Vamos ver, Cristiane. Vamos tentar aqui fazer com que ela entre. Sejam todos bem-vindos, gente. A Cris caiu aqui da nossa live, mas vamos esperar uns minutinhos. Ela já deve estar entrando aqui de novo. Muito bem. E voltou. Os desafios da internet. Não, Então, normal. voltando um pouquinho ali, né, por curiosidade, assim, e eu acredito que tem ligação com o que depois a gente vai conversar, né? E então esse meu Dindo e a minha mãe tinham muito receio que eu gostasse de ganhar dinheiro trabalhando e deixasse de estudar, né? E aí eu fui esperta e comecei a trabalhar com os estágios remunerados em psicologia, que eram raros, sabe?
Mas Ah, eles é? já era a minha entrada nessa organização que foi o meu início de carreira, que foi a Polisul, Olha né, em estágio em psicologia organizacional e do trabalho, muito com seleção, recrutamento e seleção. que Né? legal. Essa empresa era uma empresa do polo petroquímico, é uma empresa, que depois passou a ser Ipiranga Petroquímica e hoje é a Braskem. Ah, Né? Então sim. eu fiquei lá, foi a minha escola empresarial, e aí eu fiquei lá uns 7, 8 anos, e desde que eu saí, que já faz quase 20 anos, eu fui para consultorias de seleção de Ah, executivos, profissionais olha. especializados, né? E desde 2009 que eu tenho a minha própria, que é a Steigleder Consultoria. Então, Uhum. trabalhando. E aí, assim, a vivência nessa empresa, que era uma empresa grande, uma empresa rica, né, da cadeia petroquímica, então existia já todo um processos de gestão de pessoas, de desenvolvimento das pessoas, né, Uhum. dentro daquela cultura que a gente vivia na ocasião, assim, mas era um mundo bem diferente para mim, assim, já era, né? Uhum. Porque como era em Triunfo lá e para implantarem aquele polo petroquímico, eles tiveram que ser muito arrojados assim nos benefícios para atrair profissionais para lá. Né? Então a Sim, gente é um tinha lugar muito mais distante, suporte. né? Aham, muito suporte, era transporte fretado, né? Né? Aí Sim. tinha o refeitório especial no local, muitos programas que envolviam visitas à fábrica, de familiares, da comunidade, já tinha relação assim. Então foi uma escola mesmo, né? Ah, Empresarial. imagino. Que legal, Cris, que legal. Fico muito feliz, né? E como é legal, né, a gente ver. Eu sou apaixonada por conhecer as histórias das pessoas, né? Acho que, assim, Também. faz total sentido, né? Depois que tu conhece como a pessoa se desenvolveu e quais foram as experiências que ela teve, né? E como te abre horizontes para te entender as limitações delas, as potências dela, né? Então é fenomenal, né? Eu só vou dar um oizinho aqui para É. Karen, que chegou. E quem mais aqui? É a Vitória. Eu acho que. É Eu a não sei. Vitória, a A Vitória. Vitória deve Aham. ser tua amiga. Emily também. Todos bem-vindos, gente. Mais uma live aí com a nossa querida Cristiane, né? Então, para a gente começar, Cris, a falar um pouquinho sobre as empresas humanizadas, enfim, eu quero te ouvir o que, que tu pensa sobre isso, né? Eu vou dar uma lida aqui num livro que talvez você já conheça, que é esse aqui, ó, que é Empresas Humanizadas, que ele é do capitalismo consciente, né? Então tem uma pequena definição do que é as empresas humanizadas e depois tu dá a tua versão, né? Então aqui eles dizem assim, ó, que uma empresa é uma empresa que se torna amada pelos stakeholders ao trazer os interesses de todos os grupos stakeholders para o alinhamento estratégico. Aqui se lê stakeholders, quem não conhece, né, é toda a cadeia produtiva, as pessoas que se relacionam com o teu negócio, pode ser os teus clientes, teus fornecedores, a comunidade de uma forma geral, né, os teus funcionários e todo esse leque de pessoas que se vinculam com o teu negócio. Nenhum grupo se beneficia em detrimento de qualquer outro, e cada um prospera com os outros, com essa prosperidade conjunta. Essas empresas atendem às necessidades funcionais, psicológicas de todos os stakeholders, de maneira que os encantam e produzem afeto, lealdade à empresa. Então, assim, é um conceito bem amplo, né? Mas é um conceito muito interessante, né? Da gente pensar nesse novo modelo que a gente espera de capitalismo no mundo, né? De uma forma talvez mais empática de lidar com as pessoas, de entender o nosso negócio e saber que esse negócio a empresa é pessoas, né? São pessoas. E todo o ato que a gente tem dentro dessa empresa, ela vai impactar
ao nosso redor, no nosso entorno. Então, eu acho que isso é um assunto muito relevante, né, da gente estar discutindo e vendo de que maneira a gente pode construir, né, uma empresa mais humanizada e que pense mais nesses valores, né, tão importantes. E aí eu queria entender contigo, assim, da tua experiência, né, tu que já teve trabalho com consultoria, o que é para ti empresas humanizadas e qual que é a tua ideia e os entraves também que ocorrem dentro desse novo modelo, né? Uhum. Assim, quando eu penso em empresas humanizadas, eu lembro das inúmeras assim aulas que eu fui convidada e palestras, né, Uhum. para falar um pouquinho sobre mercado de trabalho e até a minha experiência assim como headhunter, como selecionadora, né, que as pessoas Claro. desde sempre me perguntam: Cris, como está o mercado, né? Os profissionais. E aí, Pergunta assim, básica, o né? mercado não é um ser que ele é uníssono, né? Que ele anda todo junto, né? Sempre tem uns segmentos, umas áreas organizacionais que têm mais oportunidades e que estão melhores, e outras que estão mais em recessão. No caso agora, a maioria está em recessão, mas tem segmentos que estão dando viradas, né? E que até estão na contramão da crise. Mas eu lembro de uma frase que eu coloco sempre, né? Que Uhum. é, que é o mercado, ele é o conjunto dessas organizações, né? Dessas empresas. Essas empresas é o conjunto de pessoas, né? De seres humanos, né? Então, esse humano, ele é a individualidade, né? Que também tem que ser trabalhada nos aspectos de valores, de também ver o trabalho como algo que faça muito sentido, que descubra para si, né, aquele trabalho que ele tenha o rendimento, o retorno financeiro, econômico, mas também a satisfação da sua vocação, né, do seu propósito de vida. Sem dúvida, né? Deu uma travadinha aqui de novo. Cris? Oi, deu uma travadinha. Eu não tenho vontade, isso acontece, né? Sim, vamos embora. Ok. E então, assim, ó, para mim, empresa humanizada é aquela que já se despertou para esse sentido de ter desenvolvimento sustentável, né? Uhum. Que os empresários, os acionistas, mas também os líderes dessa organização já se deram conta que é necessário saber a missão maior dessa empresa, né? Não o lucro pelo lucro, tão somente, Com né? Que certeza. esteja considerando aí a contribuição para o planeta, o respeito ao meio ambiente, a questão da equidade de direitos, né, de equilíbrio, de oportunidades para as pessoas, e de ter uma liderança também com esses valores, transmissora do propósito da organização, né? E que daí faça todos os processos e todas as interações pautadas nessa máxima, assim, né? Nessas até competências essenciais desejadas pela empresa, vinculadas a esse propósito maior da empresa, né? A Uhum. gente tem algumas assim que já se despertaram há bastante tempo. Agora, no atual momento, o que aconteceu? Estava se falando já nisso com um nome de transformação digital, mas na verdade já estava acontecendo uma transformação humana, né, e organizacional. Então, já vinha assim, até eu lá pela BRH, o ano passado a gente trouxe um palestrante bem conceituado, que é o Luiz Rasquilha, né, para falar sobre Uhum. transformação digital.
e gestão da inovação nas organizações. E ele falou, já está acontecendo, já é, né? Mas a gente ainda estava com aquela coisa, assim, vai acontecer, como é que a gente vai fazer e tal. Tu sabe, Cris, que eu acho que essa pandemia ela acelerou só uma coisa que estava engavetada, né? Na verdade, ela veio para acelerar um movimento que é um movimento natural que a gente vai ter que fazer de qualquer maneira, né? Não temos muita saída para isso, né? É como eu digo, assim, parece que a pandemia, né, ou essa situação que a gente fez o cumpra-se, né? Ó, tava falando, vai acontecer, vamos fazer. Não, just do it, né? Faça, né? Faça acontecer. E até quando eu trouxe isso numa outra roda de conversa, para alunos de psicologia, né? Porque agora também as pessoas gostam do curso, que bom, todas as idades e faixas etárias, né? E tinha um senhor que já era administrador e hoje ele é empresário, né? Ele tem uma empresa, mas ele trabalhou como executivo e ele disse, mas Cristiane, falar de propósito, falar de valores, de que as pessoas têm que ser também atendidas, que tem que ser uma relação ganha-ganha, assim, não só chefe manda e funcionário obedece, né, como era. Parece que não funcionou na época que eu estava como executivo, não faz muito tempo. Numa empresa pequena é mais difícil de funcionar, ou o empresário quer e pronto. Eu disse, como é que fica, né? Ele perguntou. E eu pensei assim e disse até para ele, olha, muitas empresas estão morrendo, né? Não estão conseguindo. Agora, muitas morreram, né? Porque não tiveram agilidade para se adaptar a esse novo modelo, assim, né? Tanto digital quanto de cultura mesmo. Comportamento também, né? Porque os E comportamentos mudaram. exatamente. E até daí eu disse para ele, o que pode acontecer? Que mais um fator de dificuldade vai ter essa empresa, de ter bons colaboradores, bons funcionários, no sentido de alinhados com os valores. Porque se essa geração dos 18 aos 35, ela quer um trabalho com sentido, ela quer, né, uma empresa que seja parceira na construção da carreira dela. E senão, como eles falam, o pessoal vaza, né? Não quer ficar num modelo assim autoritário, autocrático, né? Como existia. Então vai ser mais um problema, mais um desafio para essa empresa, né? Então, em termos de. Essa questão... Oi? Estou te ouvindo. Não, Cris, eu estava comentando, né, que como é interessante, né, a gente pensar nessas gerações que estão dentro das organizações, né, que às vezes pensam tão distintamente, né, e eu acho que a responsabilidade das empresas agora é realmente fazer essa sinergia acontecer, né, porque agora é o momento, né, da gente alinhar esses objetivos individuais juntos com com o coletivo que é a da cultura da empresa, desse propósito maior, né? Porque realmente a gente sabe que essa gurizada que está chegando vem com outra cabeça. E não é que é uma cabeça, isso aqui era no meu tempo, era assim, era melhor. Não, eles vêm com uma outra consciência. E essa consciência que eu acho que vai fazer essa roda girar, né? Então, valorizar essas duas gerações, acho que é bem importante, né? Tu que já teve mais experiência disso, acho que é fundamental, né? Sim, com certeza. Porque o que acontece nesse quase silogismo que eu penso assim, que o mercado são as empresas são as pessoas, né? Aquele conjunto de pessoas tem o indivíduo aí, né? E por onde começar a transformar, né? No individual, seja no individual o proprietário da organização, mas também no colaborador, né? Então, a tomada de consciência das gerações pode ser em níveis diferentes, e estão interagindo muitas gerações hoje nas organizações, né? Mas o fio condutor e o que liga essas pessoas, né, deve ser
o propósito da organização. Porque daí tá tudo bem também se aquele propósito não está alinhado ao teu como jovem profissional, ok? É menos uma oportunidade de emprego que tu vai ter, né? Mas também ficar num emprego e infeliz, não, né? É, Tem oportunidades, tem onde buscar, tem como empreender, tem como. Tu tem que buscar a tua satisfação, a tua realização, né? Não exato. é ficar refém do dinheiro. Porque a gente estuda também administração, né? Que até ali os anos 90, ali, antes da era da informação, quem ditava a tua carreira eram as organizações, né? Então tu vai entrar assim, auxiliar, assistente, tá, 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 tá. E depois dessa informação, da comunicação, da web, da informatização, o profissional deve ser o gestor da sua carreira, né? Ele Uhum. que deve também, em conjunto com a empresa, fazer demonstrar por onde que ele quer ir, quais as competências que ele tem, quais são os valores dele. Ele faz essa escolha. Eu trabalho com seleção, né? A gente fala também, desde que eu aprendi seleção, que é uma via de duas mãos. Duas Né? mãos. Tanto a empresa olha e vê se serve aquela pessoa, se aquela pessoa está alinhada, quanto o profissional também pode avaliar e deve avaliar se é o local para ele, né? Com certeza. Eu acho que quanto mais conexões a gente tiver com o ambiente onde a gente está trabalhando, mais favorável vai ser para todos, né? Tanto para a empresa e quanto para a gente, né? Como pessoa. E uma coisa que eu vejo, assim, Cris, a gente está num momento de protagonismo, né? Eu acho que essa questão que tu levantaste aqui de gestão da própria vida, né? Eu acho que é um movimento de protagonismo do ser humano, né? Que a gente está vivendo. E eu penso também que é um protagonismo das empresas como instituições de transformação social. Não sei se tu percebe isso também, porque se as empresas não olharem o seu papel na sociedade, tudo que elas impactam, né, elas podem correr o risco de perder essa credencial social, que eu digo que hoje os clientes solicitam, que os funcionários querem ver, eles querem admirar a empresa onde trabalham, né? Eu quero comprar de uma empresa que eu admiro, né? Se eu sei que tem alguma coisa ali que não está muito legal, eu já vou pensar duas vezes, né? De comprar. Então, acho que esse protagonismo empresarial também é um outro movimento que a gente está vivendo hoje, né? Uhum. E as empresas começaram há tempo, né, faz muitos anos, a instituir assim departamentos e até criar institutos de responsabilidade social, né, as fundações e tudo, que é muito importante, mas eu lembro que, como tu disseste, eu sou uma das líderes do Núcleo Porto Alegre do Mulheres do Brasil, né? E a Uhum. nossa líder maior aí, que é a Luísa Trajano, ela sempre dá a dica de que é legal a questão da responsabilidade social, né, ela é mais efetiva se ela tiver dentro da organização, não num instituto separado, porque daí dá coerência, sabe, para todas as lideranças, assim, que Uhum. realmente as empresas são responsáveis por também gerar soluções para a sociedade, né? Não Uhum. é só o lucro, é trabalhar no ambiental, no social, né? Ser líder, ter líderes educadores, líderes que inspiram, líderes que Uhum. transmitem esse propósito, né? Exatamente. E essa questão do protagonismo, de a gente trabalhar o propósito maior para colocar, porque às vezes a empresa nem sabe qual é o seu propósito, né? E aí fica
naquilo ali um bom tempo e até descobrir isso, né, dentro da sua organização e colocar isso incorporado numa cultura organizacional, que daí realmente vai ser na prática, né, às vezes é difícil. Eu vejo muitas empresas que têm um discurso muito bonito, né, mas quando tu pede para elas, então vamos fazer um exemplo, você tem um processo para inclusão de mulheres, um exemplo. A gente faz algumas ações no Dia Internacional da Mulher, uma palestra, sabe? É deslocado, sabe? Como é que eu vou dizer assim? Não inteirou dentro da empresa esse discurso, sabe? Não incorporou, então não vai para a estratégia da empresa. E se não vai para a estratégia da empresa, não adianta nada. E aí que eu acho que é a virada de chave das empresas humanizadas. Não adianta também eu ter um discurso muito bonito, né, se eu não pratico isso dentro da organização. Claro, é coerência, né? E daí, com coerência, tu geras confiança, né? E isso também é muito importante, porque nessa questão da seleção, né, que é mais minha experiência, minha prática, essa reputação da organização, hoje, a geração de trabalhadores que está aí, mesmo com desemprego, ela às vezes recusa alguma organização porque sabe que tem alguma coisa que é muito violência para o seu perfil, assim, sabe? Ou o produto, ou a forma da cadeia vir, assim, que não respeita alguma coisa por exemplo, da causa animal, ou do meio ambiente, ou até mesmo né, alguma questão social, assim, né, que seja importante. Então, desalinha dos valores da pessoa, e a pessoa, não, ela escolhe também, né? Então, a reputação das pessoas e das organizações que são né, construídas através da coerência do discurso e da prática, né? Ela é extremamente relevante no momento atual, né? É verdade. Então... E assim, Cris, olha só, eu dei uma pesquisada também aqui com o movimento do capitalismo consciente, né? Eles fizeram uma pesquisa em 2019 aqui no Brasil, né? Que é, na verdade, assim, um espelhamento do que foi feito nos Estados Unidos. Mas, assim, foram 1.115 empresas, se eu não me engano, que participaram, né? E aí eles chegaram a algumas conclusões, né? De que as empresas humanizadas, elas têm um nível de satisfação, eu vou ler aqui, é uma satisfação de 240% superior por parte dos clientes. E 225% maiores de bem-estar entre os colaboradores. Né? E às vezes eu vejo assim, quanto o empresário ele ainda não percebeu, porque eu acho que o mais difícil disso, né, é quantificar valores, né? Tá, mas eu vou fazer tudo isso e vou ganhar o quê? Porque eu já ouvi isso de alguns empresários daqui, né? Tá, mas isso aqui é muito bonito, mas tá, e aí? Mas eles não conseguem enxergar esse benefício a longo prazo, porque a gente vive num momento muito imediatista. Né? Muito assim, é para ontem. A gente viu na pandemia, né? Tudo para ontem, né? E quantas empresas na primeira semana já da pandemia já demitiram todo mundo, fecharam, sabe? Será que não tinha uma outra maneira de se trabalhar? Será que não tinha uma outra, sabe? Eu fico pensando, assim, em algumas empresas que eu vi e eu já tô meio deixando de lado, sabe? Porque não tinha necessidade de ser tão cruel, assim, com o entorno, sabe? Isso. Eu acredito o seguinte, né? E aí eu trago de novo o exemplo, né, da Luísa Trajano. Ela fez campanha para que os empresários, né, não demitissem. Então, assim, essa questão de tu teres totalmente incorporado, né, e totalmente, como é que eu vou te dizer, assim, é um princípio teu e tu segues, né? Então, essa questão de considerar as pessoas, de ser humano. Na época, talvez essa seja uma época mais que as pessoas precisam,
né? E tu vais ser cruel de cortá-las, né? Então, claro que a gente não pode ser ingênuo que as contas chegam, né? E para Claro. as empresas também chegaram, mas teve muitas medidas que foram alcançadas para os empresários, né? Então, eu me lembrei também do outro exemplo que antes da pandemia já tinha uma outra cultura e mudou e sofreu economicamente com isso, mas persistiu, que é a Mercur ali de Santa Cruz, Ah, sim, aquela sim. empresa de borracha, né? Então Maravilhoso. ela é uma gestão sustentável que focou em avaliar toda a cadeia, né, todos os stakeholders alinhados com aquilo, e até colaboradores também que fossem alinhados com aqueles princípios, né? Uhum. E também, assim, que a gente fala muito, né, em desenvolvimento das empresas e da gestão das pessoas, que é a diversidade, né? Ter diversidade nas organizações, ou seja, de gênero, de raça, que não é raça, etnia, né? Uhum. De inclusive pensamentos, crenças e diversidade de formações, equipes multidisciplinares, né? Tudo isso já é comprovado. A McKinsey fez uma pesquisa de que tu tendo diversidade dentro das organizações, isso gera a inovação, e a inovação traz, inclusive, um incremento de 30% em termos econômicos. É mais, né? Né? Tu sabe, Cris, vou contar um case aqui. Eu fiz a minha tese dentro de parques tecnológicos, né? E aqui no Brasil foram três e na Espanha mais um. E foi engraçado porque, assim, a maioria dos parques, eles não tinham não um controle, mas um mapeamento dessa diversidade entre homens e mulheres dentro das organizações. Então, eu percebi assim, nossa, se eles não têm nenhum mapeamento feito de maneira, talvez com todas as informações que eu precisava, né? Há uma invisibilidade, fica falho, sabe? Parece que a gente não enxerga as coisas acontecendo dentro das nossas empresas. Isso é só um exemplo, né? Mas isso, se a gente não quantifica isso nos diversos problemas, enfim, as nossas iniciativas dentro das organizações, fica difícil de enxergar, às vezes, essa lacuna que a gente tem, né, de consciência, essa lacuna que a gente tem de comunicação, às vezes, com o funcionário, com o nosso fornecedor. Parece que está tudo lindo e maravilhoso, mas nem sempre é assim, né? E realmente, todos os gêneros, aqui não falando só em homem e mulher, mas de todos, enfim, há um estudo muito forte, né, que realmente reforça essa importância. Se a gente deixar um deles de lado, né, a gente tá negligenciando, né, Exatamente. Porque tu tens que ter consciência. Para te ter consciência, tu tens que ter os dados, né? Tu tem que ter o mapeamento daquela situação, né? O Uhum. cenário. E aí, para poder corrigir, né? Porque também não adianta só ter Só consciência, mapear e não fazer nada. mapear e não fazer nada, né? É preciso corrigir em termos de gestão mesmo, né? E agora, voltando um pouquinho, que tu me perguntaste também dos entraves As para uma entraves, empresa né? Uhum. humanizada, né? Eu Sim. acredito assim, ó, que principalmente é a rigidez da mentalidade, né? Tu não teres abertura Para o novo. para o novo, para te adaptar e readaptar, né? A gente, assim, teve uma prova de fogo com essa questão da pandemia, né? E do distanciamento social, né? Muitas empresas Uhum. tiveram adaptabilidade, fizeram rápido, trocaram até linhas de produção, né? Para equipamentos de proteção individual, para máscaras e tudo. Falando bem concretamente, mas em termos de ter esses valores, de identificar o propósito, tu tem que ter abertura para isso, né? Os líderes e os empresários e lideranças tem que ter essa flexibilidade de mente, Uhum. inclusive também.
os profissionais, né, os colaboradores, de ter essa flexibilidade, né, cognitiva, emocional, de adaptação, né? É verdade. E agora tu tocou num ponto, Cris, assim, só se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, fiquem à vontade, tá? A Cris está aqui também para responder, né? A gente tem um roteiro, mas assim, é super flexível, né? A gente está tentando trazer alguns conceitos e falar da experiência da Cris, mas assim, eu acho que se surgir alguma inquietude ou uma contribuição também, né? Porque com certeza todos vocês aqui já tiveram ou têm alguma experiência legal, né, para compartilhar com a gente. A gente fica muito feliz em que vocês o façam se assim quiserem, né? Mas uma coisa que eu ia te perguntar, assim, a importância do autoconhecimento, né, nesse momento. A gente está vivendo um momento também de transição desses conceitos. Eu lembro que o meu primeiro emprego, ele foi... Deixa eu ver uma coisa, acho que foi em 91, olha só, bastante tempo. E naquele tempo a gente não podia falar de emoção dentro das organizações, não podia falar sobre. Tu nem podia. Tu tinha que separar, né? A Eliane de casa, problemas de casa e a Eliane de trabalho. Essa era a frase, né? Tem que separar o pessoal do profissional. Era triste. E essa era sempre a orientação do chefe, né? Tu chegava na empresa com um problema, não. Agora deixa da porta da empresa para fora, né? E a pessoa, coitada, tinha que se dividir. Sim, e aí, como fragmentar um ser humano, né? A gente não pode, não é fragmentada, a gente é um ser integral, a gente é um ser, assim, não tem como, né? Então, isso também é um entrave, porque quando tu pensa em empresas humanizadas, é lógico que tu vai ter que ter um outro olhar com o teu colaborador, um outro olhar com o teu parceiro de negócio, e tudo isso envolve emoções, envolve relacionamentos, né? Porque as empresas são relacionamentos também, né? Durante o dia inteiro a gente está se relacionando e vai construindo essa cultura, esse propósito juntos, né? Exatamente. Essa questão de separar, assim, de segmentar, ela trouxe aí A Tati está dizendo ao longo também, da história. que ela também é desse tempo. Eu sou desse tempo. Já estamos entregando as idades aqui, né? Já estamos entregando as idades, não tem. Pois é, e aí, assim, as pessoas às vezes pode até não ter coragem agora, as lideranças e tal, né? Mas algumas empresas e lideranças tentam persistir nesse modelo, né? E esse modelo não traz saúde também, né, para as pessoas e para as organizações. Porque a pessoa até pode se conter, se controlar, mas vai estourar, depois ela vai colocar um atestado, ou ela vai adoecer mesmo, né? Então, é muito importante ter o autoconhecimento e os líderes, os liderados, todo mundo fazer o seu tema de casa aí, de se conhecer um pouco mais, saber os seus, né, as suas fortalezas, ampliar essas fortalezas e curar aqueles pontos ali que te paralisam, né, que te prejudicam, equilibrar as suas emoções, saber gerir suas emoções também, né? Importantíssimo, porque são competências também exigidas para o mundo do trabalho, né? Mas eu acho que o mais fundamental, assim, é tu teres essa visão de que o trabalho é muito maior que o emprego, né? O emprego é aquela relação que tá aqui o teu salário e tu entrega aquela parte pequena do teu potencial, né? É essa troca. E o trabalho, o conceito de trabalho é quase que uma entrega assim de vida, é o que tu mais gosta de fazer, então também a organização vai te reconhecer mais, né? Vai ter uma troca maior. Se ela já estiver nesse caminho, né? É verdade. E eu acho que a gente está vivendo também. Obrigada, pessoal que está chegando agora aqui. Sejam todos bem-vindos também. Eu acho que é também uma época, né, da gente buscar nas nossas organizações várias lentes, né? A gente não pode ficar com uma lente só
enxergar essa instituição, né? Eu acho que essa parte de trazer outros profissionais da área da psicologia, às vezes eu já vi sociólogos também trabalhar dentro das organizações, engenheiros, enfim, essa mescla, ela vai fazer também, assim como a diversidade de gênero, enfim, ela vai trazer uma potência maior para a inovação dentro das empresas, né? E uma curiosidade, a gente não comentou sobre isso, mas agora me lembrei da gestão da espiritualidade também, né? Dentro das organizações. Tu tem visto isso dentro de alguma empresa que tu tem trabalhado? Enfim. Eu vi, assim, inicialmente algumas incursões, assim, mas muito pontuais, né? De começar a falar em mindfulness, né? Que é essa prática aí de se centrar no presente, que muitas vezes utiliza a técnica da meditação mesmo nas organizações, né? Mas eu não vi ainda um processo mais contínuo, né? Eu acho que ainda tem, e o Rio Grande do Sul talvez seja mais conservador, né? E ainda não vi, mas é importantíssimo, né? Porque faz parte do ser humano como um todo, né? O físico, o material, o emocional, o espiritual, né? Que faz parte da empresa. É claro que não dá para esperar de uma forma assim, independente e passiva o profissional, né? Ele tem que ser ativo nesse processo, assim como ele busca uma organização alinhada aos valores dele, ele também tem que contribuir com as competências dele, com as ideias dele, ter vontade de se expor aos desafios, né? De ter exposição, onde tem um problema, eu capitaneio, né, ajudo a resolver. É muito importante a impostação, a postura do profissional, né? Bem proativo, que saiba trabalhar com o coletivo, com a equipe, né? Que não seja tranca-rua, como eu digo, né? Tem aqueles que são tão rígidos e atritam com todo mundo que é difícil, né? Tu conseguir construir, ajudar aquela organização, né? Com um perfil assim. Perfeito. Que também é uma outra máxima. Não, pode falar. Termina e continua. Não, aquela máxima de que eu já falo ela também há bastante tempo, que a maioria dos profissionais, né, nesse modelo mais antigo do velho mundo, são contratados pela técnica, né, e demitidos pelo comportamento, né, ou pelas interações ali, as relações que não são fluídas, não são construtivas, né, que as pessoas estabelecem. Eu não sei, que dia foi? Semana passada, acho que foi, eu fiz uma live com um menino de uma empresa também que ele fez uma plataforma, né, de selecionar as pessoas através desse modelo de cultura, modelo de princípios, né, maior dentro da organização. Achei bem interessante, né, esse tipo de processo já sendo alinhado, enfim, escalado, né, eles estão com um processo já para nível Brasil. Então, é muito interessante esse movimento que aos poucos está sendo feito, né? E deixa eu ver aqui, a Tati, eu nunca vi. Nunca vi gestão da espiritualidade, interessante. Mas, tem a gestão da intuição também, eu já participei de algumas lives assim que falavam muito sobre isso, que é bem interessante também, né? E a gestão da espiritualidade, eu entrevistei uma professora lá de Londrina, que é a Marlene Marchiori, e ela agora eu não vou dizer exatamente a data, mas assim, faz uns 10 anos isso. Na UX aqui de Caxias, dentro de uma disciplina de graduação, ela dava a gestão da espiritualidade. Então, são coisas que, não é que agora está se falando um pouquinho mais, mas eram coisas que já existiam há muito tempo. Já vem. Né? Já vem há bastante tempo sendo alinhado, só que a gente sabe, né, que tem essa virada de chave e de consciência, ela é muito particular de cada empresa, né? Mas tomara que as coisas mudem, né? E com certeza acho que o nosso papel é sempre estar
falando e buscando e mostrando, né, e refletindo sobre isso, né, Cris? Começa pelo indivíduo, né? Cada um deve se conscientizar e buscar o aperfeiçoamento constante, nesse sentido também, né? Se atualizar em termos de que tem que integrar o cérebro aqui, né? O cognitivo com as emoções e com o espiritual, né? Espiritual no sentido não religioso, mas Sim, no sim. sentido da consciência que Uhum. todo mundo. E isso é muito presente nesse momento de agora, né? Que é a É. consciência que a gente está conectado com todo o mundo, todo o planeta. Então, a nossa microação aqui impacta em todo, né? Toda essa rede se movimenta quando a gente faz algo criativo, algo pela nossa realização, né? Isso potencializa e mexe com os outros também, inspira os outros e até mexe em todas as relações do mundo, né? Então, Com certeza. isso aí, esse tipo de mentalidade, cada vez mais cada um tem que se trabalhar. É. E é uma mudança de posicionamento, né? De frente ao mundo mesmo, né? Acho que tu falou tudo assim dessa questão do individual, ele está muito presente, né? Eu trabalho bastante com estudos mais voltados ao empreendedorismo, né? E eu percebo muito assim essa conexão que tem que haver entre o empreendimento e o empreendedor, né? Porque os dois, eles estão ligados, né? Então, não tem como tu separar um CNPJ de um CPF. É difícil, porque a construção de todos esse propósito, ele vem das pessoas, né? Vem do gestor, vem desse movimento, né, do ser humano junto com os colaboradores, né? Aham. E o empreendimento é uma extensão do empreendedor, né? Daquele indivíduo. Ele vai reverberar em todos ali, né? Eu quero aproveitar também, porque a gente, nos bastidores, a gente não combinou tudo, mas algumas Não, coisas eu pensei em trazer, né? Que é perfeito. assim, ó, né? Falando dessa questão do indivíduo, né? Quantas pessoas que eu digo que eu há 25 anos entrevisto pessoas. Então, eu Nossa. conheço muitas histórias, fiz muitos projetos, eu perdi as contas, assim, de quantas seleções eu já fiz, né? E quantas pessoas, e consegui fazer a conexão, assim, esse fiozinho, esse match da empresa com aquela pessoa, ver aquela pessoa lá dentro, que ela caiba lá e que ela se realize, para mim é muito, muito legal, né? E teve alguns cases, assim, agora um pouco mais recentes, que trouxeram assim muita humanização para dentro das organizações Olha só. onde essas pessoas ingressaram, né? Então teve um primeiro executivo assim que eu coloquei faz uns 3 anos já. Que fiz a seleção, né? E que ele foi escolhido então nessa organização e ele era um perfil assim de experiência de indústria e ele veio para algo bem mais flexível e diferente, que é serviços nessa área que ele está. E ele é um líder super educador, né? Que contempla, que tem empatia com a equipe, que faz conversas frequentes, que a organização, assim, já é uma organização com mais de 80 anos, então, Nossa. mas a equipe é jovem e mesmo na pandemia ele está gerenciando à distância, todo mundo em home office. Então, assim, como dá para acrescentar a humanidade nas organizações através de um indivíduo, né? E ele Uhum. cascateia principalmente nos líderes, né? Para toda a organização. Tem outra pessoa que é uma assessorada minha na carreira, ela era executiva numa empresa, numa indústria também. E Uhum. na assessoria na carreira, a gente descobriu uma vertente, porque ela era bem técnica, da qualidade, tudo assim, na área, um pilar assim da vocação dela muito artístico. E Olha só. aí a gente encerrou o processo, assim, que também é um dos pilares da sustentabilidade, né? O cultural, as artes. Uhum. Sem E dúvida. aí ela me surpreendeu com aquele pilar tão forte.
E ela encerrou a assessoria na carreira, ficou mais um tempo nessa organização, mas depois abriu um empreendimento. Já tem uns 6 ou 7 anos esse empreendimento, que é uma confeitaria de bolos artísticos, assim, bem Uhum. diferente do que ela atuava, né? E que ela tem uma empresa que ela trabalha com esses aspectos de artísticos também com a equipe, sabe? Eu acho muito legal, assim. Então, são uns indivíduos, né? Tem outra pessoa que é aqui de Porto Alegre, que entrou para fazer a gestão comercial de uma rede de uma loja de imóveis planejados, né? E essa pessoa também, assim, motivadora da equipe, sensível, mas aí trazendo também junto o resultado, né? Porque é importante, Uhum. a gente vive num mundo capitalista que agora está Sim. tá sendo mais consciente, né? Mas o Uhum. resultado também é importante trazer. Então, como Com fazer certeza. gestão, né, com humanidade e com resultado junto, né? Sem dúvida. Juntamente. Cris, É. nós estamos terminando a nossa live. Eu disse que ia passar rápido. Eu te falei de tarde que não ia dar para falar tudo. Mas foi um prazer, viu, Cris, falar contigo. Queria que tu deixasse uma mensagenzinha final. Aqui a gente tem 2 minutinhos para te fazer um breve encerramento, né? E te agradecer de coração essa oportunidade que a gente teve de saber um pouco mais da tua vida, né? De ver como tu trabalha e trazer toda essa inspiração aí para os nossos trabalhos também. Ah, ótimo. Então, o que que eu quero dizer assim? Que é possível empresas e pessoas cada vez mais humanas, né? E que das raízes um dos inputs e ingredientes para a felicidade na vida e no trabalho são os relacionamentos, né? E organizações. Né? Então, que cada se empoderar nesse sentido de trabalhar os seus relacionamentos, a sua. Travou? Travou um pouquinho, mas voltou aqui. O pessoal está elogiando, te elogiando aqui. Obrigada, gente, por estarem com a gente, né? É sempre bom, assim, a gente poder contribuir com alguma palavra, enfim, né? Que talvez possa tocar vocês de alguma maneira para repensar, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo e escolher realmente uma boa vida para cada um, né? Que cada um busque a sua felicidade da sua maneira e fique bem aí sempre, né? Acho que é o fundamental. Cris, mais uma vez, muito obrigada e até breve, tá bom? Até, eu que agradeço, foi Bye, ótimo. bye. Um abração, Bye, gente. bye. Obrigada, tá? Obrigada, gente.